o que é que nós encontramos na faixa etária da pediatria, portanto, até aos 18 anos. Nós sabemos que a atrofia espinal tem vários tipos, mas aqueles que mais frequentemente são observados em crianças são o tipo 1, o tipo 2 e o tipo 3. Há também quem considera o tipo 0, que é uma forma congénita e menos frequente. De todos estes três tipos, o mais prevalente é o da atrofia espinal tipo 1. Esta classificação é uma classificação que podemos chamar clássica, que tem em conta o início dos sintomas e também aquilo que os doentes conseguem adquirir. Algumas vezes existe um certo overlap, alguns doentes com tipo 2, por exemplo, começam-se a sentar um bocadinho mais tarde, e são tipo 2. Pareceria um tipo 1, mas não, são tipo 2. Outras vezes até conseguem dar passos, mas de facto nunca conseguem andar. Portanto, existem alguns doentes que são um pouco diferentes e essa heterogeneidade de facto existe. Mas agora temos um outro problema ainda mais complexo, que é, com o advento dos tratamentos, os doentes passaram a conseguir fazer algumas das etapas que não conseguiam anteriormente. Assim, um doente com uma atrofia espinal tipo 1 vai conseguir sentar-se, mas não é por isso que ele vai ser um tipo 2. Não, ele continua a ser um tipo 1, mas é um tipo 1 que está tratado. Portanto, é utilizada agora uma escala mais funcional e que divide os doentes em não sentantes, que não sentam, os que sentam e os que andam. Vamos falar sobre um pouco o que é a experiência nossa na clínica e vemos as diferenças entre os doentes. Este é um doente que nasceu em 2015, com uma hipotonia desde que nasceu e com os 2 meses e meio claramente tinha uma fraqueza muscular, um predomínio nos membros inferiores, tinha dificuldades na deglutição, fasciculações da língua, não tinha qualquer tentativa de controle cefálico, a sua respiração era abdominal, com um tórax já a esboçar uma pequena quilha e foi feito o diagnóstico de uma atrofia espinal de tipo 1. Apesar de todos os cuidados ventilatórios e de alimentação e ainda de fisioterapia, este doente veio a falecer aos 7 meses. 3 anos depois, nasce um outro doente, clinicamente muito semelhante ao anterior. Este doente teve um diagnóstico com 1 mês de idade e teve todos os cuidados, tanto de ventilação como de alimentação, mas teve ainda mais um outro aspecto que foi muito importante. Começou aos 3 meses a fazer medicação intratecal com ponosilis. Apesar de ainda ter tido algumas hospitalizações por causa de pneumonias, este doente consegue permanecer sentado, consegue ter algum controle cefálico, não total, e brincar, tendo movimentos relativamente bons nos membros superiores. É alimentado por gastrostomia e não tem linguagem. Mas, contudo, aparece, como muitas das vezes acontece nos doentes, uma escoliose. Esta outra menina nasceu em 2006 e era incapaz de andar, notava-se uma fraqueza nos membros inferiores, foi diagnosticada como tendo uma atrofia espinal de tipo 2 e, igualmente, também manteve esta fraqueza esta que foi sendo progressiva e desenvolve uma escoliose. Ela, neste momento, consegue ser autónoma em termos de utilização da sua cadeira de rodas, portanto, de locomoção, consegue escrever, usa o computador e até ajuda na sua alimentação e emprego. Quando nós falamos sobre os tratamentos que poderíamos fazer,
Ela pergunta com receio, mas não há outra forma, não existe um comprimido. Esta outra nasceu mais tarde e o diagnóstico foi feito aos 20 meses, o diagnóstico de atrofia espinal do tipo 2 e começa com a medicação aos 25 meses. Um dos aspectos interessantes foi os pais terem notado que ela agora já tinha músculos, ao contrário do que era anteriormente, e de facto notava-se esse desenvolvimento muscular. Mas não só. Ela, com 3 anos, é capaz de sentar, capaz de ficar em pé, começa a gatinhar e dá já passos, embora com apoio bilateral. Não tem escoliose, não tem problemas respiratórios, tem uma alimentação perfeitamente normal e continua a fazer a sua fisioterapia. Esta doente, já uma adulta, tem agora 29 anos, é uma adulta que começou a andar e depois os pais notaram que ela não era um andar normal e com a idade de 2 anos é diagnosticada com atrofia espinal tipo 3. Progressivamente vai ficando mais fraca e aos 8 anos perde a capacidade de andar. Desenvolve uma escoliose e faz cirurgia, também com fusão posterior, aos 16 anos. Aos 8 anos passa para a consulta multidisciplinar de adultos e agora com 29 anos ela é capaz de ajudar em tarefas como alimentação, movimentar a sua cadeira de rodas, embora esteja bastante incapacitada. Iniciou o Zinesen há pouco tempo e vamos ver o que lhe irá acontecer. Este outro menino foi notado que andava também de uma forma estranha, com quedas frequentes e aos 2 anos e meio é diagnosticado com atrofia espinal tipo 3. A fraqueza nos membros era importante, andava à volta de 10 metros, 12 metros e depois cansava-se e acabava por parar. Progressivamente ela vai piorando e aos 4 anos conseguimos iniciar, foi quando teve a aprovação para a atrofia espinal tipo 3, iniciou no Zinesen. Esta menina foi vista muito recentemente, para além de estar muito confiante, conseguiu fazer uma prova de 6 metros, de 6 minutos, de 165 metros. A parte respiratória e de raios é normal e mantém o seu programa da fisioterapia. Portanto, com estes casos, nós podemos perceber que a grande diferença entre os doentes é a idade em que eles nasceram. Portanto, temos agora tratamentos, temos a possibilidade de iniciar mais precocemente, modificamos de facto os fenómenos. De todos os aspectos importantes que o tratamento nos vai trazer, é, sem dúvida, eu iria pôr em primeiro lugar a sobrevivência. Usualmente os doentes com atrofia espinal, tipo, nós íamos dar essa notícia aos pais, e neste momento já não é assim. Depois existe outro aspecto, é que muitas do benefício vai depender não só do tipo de SMA, mas sim também da idade de início e da função motora e da duração da doença na altura em que nós iniciamos o tratamento. Alguns dos doentes conseguem melhorar mais do que outros, não só do ponto de vista motor, mas também do ponto de vista respiratório, do ponto de vista de alimentação, de deglutição, de linguagem e de postura, com o desenvolvimento de escoliose em alguns. O que é que existe para fazer, de facto? Necessitamos de melhores cuidados a prestar aos doentes, é para todos eles, tendo em conta que agora temos também os doentes que têm tratamentos e que têm particularidades, como já vos falei, da escoliose, mas não só. Um doente que tenha determinadas retrações,
vai ser difícil, por exemplo, conseguir uma estação de pé, mesmo que pudesse hipoteticamente conseguir fazer. Portanto, temos que adaptar os cuidados a dar a estes métodos. Por vezes perguntam qual é que é o melhor tratamento. Não sabemos ainda. Existem muitas variantes, a idade, a duração da doença, a capacidade motora, a existência ou não de atrofias, de contraturas, e depois aquilo que nós vamos sabendo são os resultados dos ensaios clínicos, ou então vamos necessitar também de grandes séries de casos para entender o que se passa com os tratamentos e com os nossos doentes. Depois existem ainda outros tratamentos que obviamente são necessários manter, que são aquilo que nós damos numa consulta multidisciplinar. E depois há sempre espaço para novos medicamentos, para novas formas, quer intravitrais, quer sistêmicas, também endovenosa ou outras. Um dos aspectos que nós também precisamos ter em atenção é como lidar com as expectativas do doente, com as expectativas das famílias. Eles muitas vezes ouvem dizer que a cura existe, que vão ficar fantásticos e, de facto, isso não acontece. Nós até agora falamos só de doentes sintomáticos. Aquilo que seria interessante é tratar os doentes assintomáticos. E já existem em vários países programas ou então estudos pilotos de diagnóstico no período neonatal. Essa vai ser a nossa grande meta. Os doentes tratados numa fase assintomática conseguem atingir as etapas motoras e conseguem ser pessoas normais. Não poderão não ser todos, mas a grande maioria deles, segundo os estudos que temos, aponta nesse sentido. Obrigada pela atenção.